A grande questão do homem é a verdade. Só a nós existe a problemática da verdade. Tá? Por quê? Isso equivale também a dizer só a nós existe o problema da mentira. Sim? Se existe o problema da verdade é porque existe o problema da mentira. Não é que o animal não tem apenas o problema da verdade. Ele não tem o problema da verdade, não tem o problema da mentira. E tomado verdade ou mentira num sentido muito amplo, tal como eu compus aqui para o analfabeto funcional, tá? O lado propriamente cognitivo, ou o lado propriamente lógico, tá? Da verdade, estar certo ou errado, enquanto uma referência lógica, tá? Esse normalmente é um efeito de um problema anterior. E o problema anterior é um problema de atitude. Acima de tudo, que verdade e liberdade são cara e coroa da mesma moeda. Tá? Mentira e prisão também são cara e coroas de outra moeda. Tá? Então, quando nós mencionamos assim, eu sou livre, você é livre só de instalado na realidade. Eu sou livre porque eu tenho capacidade de mentir. Ok, você tem o poder de mentir. Tá? Mas a tua liberdade aí não há, a não ser que você estabeleça uma liberdade, numa verdade, num mundo que você inventou. Nós estamos tão acostumados com a mentira que a gente não consegue tantas vezes identificar que um ato de mentira é uma criação de um mundo que não é. Então eu sou livre para me iludir. Ok, nesse sentido pobre, sem dúvida. Então eu invento um mundo, tá? Só nós, homens, temos essa possibilidade, humanos temos essa possibilidade, inventamos um mundo e aí eu falo que eu sou livre daquele mundo. Tudo bem, então você é livre para se iludir. Esse é o sentido. E o trato com a mentira ou com a verdade é polar, como eu falei, verdade ou mentira, liberdade ou prisão. E eles vão ter 3 graus. Tá? Um é o negacionismo. Nego porque nego que é verdade. Posso estar diante de mim, essa caneta, eu falar, não tá não. Não tá livre aqui. Nesse momento eu estou querendo inventar um mundo. Eu não quero receber este mundo em que existe esta caneta aqui, e eu invento um outro. E falo que eu sou livre para mentir. Ponto. Aí eu tenho relativismo para apoiar esse movimento. Eu tenho o niilismo, porque é a troca. O que é o niilismo? É a troca do mundo, tal como olha para o mundo de ficção. Bem, é o vazio. O mundo de ficção efetivamente é vazio. Ou usa um recurso anterior, que é o relativismo. Não, para mim a caneta está aqui, para você não está. Igual aquelas. Se eu disser que o espaguete é mais gostoso que a lasanha, ok. Eu falar para mim o espaguete é mais gostoso que a lasanha, e você falar para mim a lasanha é mais gostosa que o espaguete, e chamar isso como problema de verdade, isso é um problema de ignorância, problema de burrice. Pode dizer expressamente que é uma colocação de nécios, porque não tem nenhum problema de verdade aí. Está se discutindo um problema de prazer. Quer dizer, eu tenho mais prazer, mas não tem nada a ver com verdade, a não ser o emprego da verdade como uma figura de linguagem. Evidente um negócio desse. Então, assim, a pior posição diante do problema da verdade é o negacionismo. Eu nego a realidade, tu também. Tem vários jeitos de pegar e fazer isso. Na negação da realidade, a negação maior da condição humana, que é aceitar a verdade e contemplá-la. Tá? E nesse momento eu me ponho, o negador, o negacionista, ele se põe, tá? Numa criação de um outro mundo. E do ponto de vista de atitude, tá? Ele tem a atitude mais baixa que a gente pode ter, que ele se reduz ao nível do instinto mais primário, nega a humanidade, fica na dimensão animal e perverte o mais básico dos instintos, que é o da luta e fuga. E nessa dimensão ele fica na dimensão de fuga, ele está fugindo. Pode negar tudo, nega tudo, tá? Porque ele quer negar, porque ele está fugindo, ele é um ser esquivo. Esse camarada, o negacionista, ele é um fortíssimo candidato o negacionista extremo, ele é um fortíssimo candidato a ser sádico ou masoquista. O sadomasoquismo, tá, é uma figura de negação, porque é uma figura de negação da liberdade.
O sádico também nega a liberdade. Eu nego tudo para te usar. Ou a posição do sádico. O masoca, eu nego tudo para me entregar para você. A posição do masoca. Ambos estão negando suas potências, ambos estão negando os fatos. Não tem que acabar, as pessoas têm que acabar com esse negócio de ter compaixão, tadinismo, um pietismo raso pelo masoca. O masoca é um perverso, é o cara que mais defende o sádico. Ele mente o dia inteiro para dar vazão ao instinto de fuga da realidade por um todo. Então ele vai usar os expedientes mais clássicos são os expedientes do idolatria, os expedientes do bode expiatório, etc. Então essa é a posição mais brutal, que é a posição mais perversa possível. Se o camarada é negacionista, e aí ele também é negacionista no emprego da inteligência, óbvio, fica muito difícil ajudar, tá? Fica muito difícil ajudar e às vezes não dá para ajudar não. Porque esse pessoal é perversíssimo. Perversíssimo. Tá? Aí você tem um segundo meio, entre um extremo, o negacionismo e a aceitação. A posição de negacionista é a posição predominantemente escapista pelo princípio da fuga. Aí qual que seria o outro extremo? O outro extremo é a busca. Eu não estou fugindo, eu estou buscando. Um foge e o outro busca. A busca é fora da dimensão propriamente instintiva animal. Ela necessariamente só tem sentido dentro de um âmbito espiritual. E o buscador é o que tende a ser o autodidata, é o que tende a ser inteligente, e ele tem que desenvolver uma atitude de humildade, de reconhecer como a coisa é, e não como ele gostaria que fosse. Tá? E entender que ele descobre o mundo, mas ele não cria. Onde lá o negacionista está criando o mundo. Bom, mas no meio do caminho tem uma figura intermediária. É uma figura intermediária de passagem obrigatória. Tá? Ninguém tem obrigação, no sentido, não é absolutamente necessário que ninguém caia na perversão do negacionismo. Mas nós temos uma zona intermediária, tá? Que é a zona do ego. E a maior parte dos analfabetos funcionais está aqui na zona do ego. Tá? O ego é uma mentira sobre nós. Só que é uma mentira num sentido mais amenizado. E é uma mentira que é indispensável. Por quê? Porque eu sou brasileiro. Porque eu sou professor disso. Porque eu tenho título daquilo. Eu sou tais coisas. Há um aspecto em que isso tudo é mentiroso. Há um aspecto em que isso tudo é meio verdade. Num sentido de referência. Nós vivemos na vida social, nós temos projeções, uma de cada qual, em projeções inclusive de administração e de gestão da vida gregária, em que ora eu estou numa posição ativa de autoridade, ora eu estou numa posição passiva, em hora eu tenho que meio esperar algumas coisas de você e vice-versa. Isso criam-se os egos. O cara ele é isso, ele é aquilo, tipo as qualificações. O que é um grande perigo? É você dar um valor superdimensionado ao ego e a pessoa se identifica com aquilo. O ego é o que hoje nós estamos discutindo todo esse problema com o nome das identidades, tá? Que tem que ter uma identidade. Ser mulher, ser homem, ser dessa ou daquela preferência política, ideológica, virou como a personalidade da pessoa, com um absurdo. Aquilo enquanto figura egóica coletiva, vai lá. Mas você tem que entender que você é você. Um ser concreto, com personalidade, com isso, com aquilo e etc. Isso que te põe efetivamente na verdade. O analfabetismo funcional, no mais das vezes, é um ego servil. Mesmo sem entrar lá naquela dimensão tão intensa do negacionista, o ego é um princípio de adaptação para a distribuição social. Platão iria dizer que são um dos leões, em que vale como um leão ruge, e o leão não vale pela força da dentada, ele vale pela força do rugido. Então o analfabeto funcional, ele tantas vezes se põe sob um ego de analfabeto funcional, de uma projeção, para ser servo mesmo, para ser codependente de alguém,
para falar, eu não leio, eu não decido, eu só funciono. Ah, eu não consigo significar. Eu só funciono. Aí ele é servil. Aí ele estabelece pelo ego as relações de autoridade, tá? Em que um manda e o outro presta o serviço, tá? E essa estrutura egóica, num sentido, é razoável, que todos nós vamos ter. Conseguimos evitar o ego. Agora você tem que pô-lo no devido lugar, um lugar de moderação, tá? Então, assim, acima de tudo, e como o ego é um princípio de defesa, é um princípio múltiplo, ele tem uma multidão, a multidão tem cada qual um ego ao seu modo, para cada qual meio que está se defendendo na partilha e no trânsito dos conflitos, nos embates sociais. Isso é função do ego mesmo, e é uma função necessária. Agora ponha no devido lugar as coisas, tá? O ego, na dimensão egóica, que é uma moderação em relação à posição negacionista por completo, tá? A posição egóica também é instintiva, só que ela está no princípio de luta. O negacionismo é uma fuga, é um espírito, foge da realidade como um todo. O ego é um princípio de enfrenta, não no sentido de um combate, mas é um combate no sentido defensivo, é um combate no sentido acumulador, preservador, conservador, quer ficar tudo igualzinho. E o analfabeto funcional odeia mudar alguma coisinha, porque tudo que ele faz é não decidir, porque mudança é sempre decisão, mudança é decisão, decisão é mudança, e isso tudo é alteração das coisas, coisa que ele não aguenta, ele tem que defender, tem que ser mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, tá? E esse é o psiquismo que está subjacente dentro do analfabeto funcional, não mais das vezes. Tanto que quando eu tenho casos de analfabetos funcionais aqui que eu tenho que trabalhar na mentoria, e o camarada tá nesse contexto do ego, o que eu preciso fazer com ele é ressignificar relações de autoridade, relações de poder, de uma forma que eu consiga fazer o cara largar a defesa, porque é uma defesa rasa, tá? Até aqui então o negacionismo e o egoísmo, nesse sentido, porque o culto do ego é um egoísmo. Pode ter cara de bondade, mas é acumulador, é defensivo pra cacete, tá? São essa figura instintiva puramente material. Matéria é um princípio efetivamente de restrição. Então. E aí a outra posição, de aceitação da verdade. Se há um espírito de aceitação ativa da verdade, você diz que essa pessoa é humilde. Humildade e aceitação. Ponto. Das coisas como elas efetivamente sejam. É óbvio que o humilde pode errar. É óbvio que o humilde pode falar uma coisa achando que é verdadeira, mas é falsa. Mas a questão que está envolvida aqui é de atitude. A atitude do buscador. Se a pessoa está orientada como um valor, eu vou buscar a verdade, porque eu vou me entregar a ela. E essa entrega não é uma entrega de entreguismo, de capitulação, ao contrário, a empresa libertária, tá? É o máximo de força que você vai ter. Nesse momento o camarada assimila a realidade, em que acontece, ele consegue assimilar uma externalidade e ressintetizar a própria vivência dele. Naquelas figuras anteriores, não há propriamente personalidade, tá? Um foge de tudo. Tá, cria umas ilusões, ou no outro cria um egozinho no meio do caminho. O outro tem que criar propriamente o que se chama personalidade, em que ele vai ter que enfrentar efetivamente o problema sério do autoconhecimento. Há um paralelo entre negar a verdade e negar o eu, inventar a realidade e inventar o eu, tá? E na medida em que a pessoa tiver uma maturidade de força, que é a superação do instinto, e aí é uma força orientada por um critério de verdade que é transcendental. Então, aí efetivamente esse processo da personalidade acontece. E o que acontece? Desaparece o analfabetismo funcional. Porque ele não precisa mais funcionar em termos existenciais. Óbvio que ele pode funcionar e deverá funcionar, mas acima de tudo ele precisa significar. A passagem de saída do analfabetismo funcional para uma vida com uma personalidade efetiva, uma existência,
ontológica que se basta, é a passagem do funcionamento para a significação. E aí tem diversos processos de síntese que tem isso. Ah, mas então você está dizendo que analfabeto funcional é mentiroso? Expressamente. Expressamente. Mas é muito claramente. Você está dizendo que se mentir vira analfabeto funcional? Sim, isso mesmo. Porque é um jeito crônico, acumulado, de uma mentira essencial. Não é só uma mentira de uma coisinha aqui, uma manipulação no negócio ali. Não, não. É um processo de acúmulo desse giro dentro de um mundo falso ou de potências menores do que tem. Ou de superlativizar os problemas e diminuir as potências. É isso que é analfabetismo funcional no certo sentido. No limite é chegar a um problema de negação da realidade, que é um problema já manjado, que a gente tem colocado aqui, que é uma renúncia da liberdade. O polo que eu estou pondo aqui, o foco que eu estou pondo aqui, é polarizar a liberdade e a verdade, como irmãzinhas. É cara e coroa da mesma moeda. Tá? Então vamos recapitular. Se o cara tem uma posição negacionista, te protege. Porque a pessoa negacionista é capaz de qualquer barbaridade. Sempre. É perigosíssimo. O negacionista é perverso, gente. Se você não tem um mínimo de aceitação dos fatos, é um perverso. E perverso deixa rastro necrófilo aí por onde passar. Deixa mesmo. Não te cuida e te arranca. Tá? O do meio do caminho, o ego, você vai ter que torear esse pessoal. Você vai ter que dar uma toreada, vai ter que administrar. Você vai ter que se superar, porque nós todos temos ego também. Tá? E aí, esse é um problema que eu chamo aqui dentro do psiquismo para ser ajustado. Tá? Agora, na outra parte, é um problema meramente cognitivo. O cara, por quê? Porque ele quer resolver. Se o cara chega aqui para mim, eu já não tenho ego, eu não tenho vergonha de reconhecer que eu fiquei tantos anos girando no falso, agora eu quero crescer. Porque cresce. Mas o cara tem atitude de verdade, que é a mesma atitude de liberdade. Mas liberdade dói, gente. Dói. Você vai pegar todas as cepas, vão mostrar o problema da verdade e da liberdade. Você pegar os clássicos, pegar o mundo cristão, pegar as outras tradições religiosas, você pegar os antagonistas e antíteses a todas essas propostas clássicas e religiosas, para pegar Freud. O problema da verdade e do prazer, o problema do medo da liberdade, porque ela tem responsabilidade, que são propostas, de um modo geral, completamente antagônicas. Mas no ponto da verdade, volta a isso. Tá? É um debate clássico, filósofos e sofistas. Enfim, gente, então, não tem a peninha do analfabeto funcional, não. É mentiroso. Tem bom senso de ver um caso ou outro e tal. Mas é mentiroso. Essa questão. Começa na mentira e gira na mentira. Então, meu caro, um abraço.